Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história de meus ancestrais, a história que foi passada para mim sobre meus ancestrais que moravam, os índios, que moravam na região de São Tomé, e que eu conheci em 2004, que eu revelo no A Vingança de Caiamã. Aconteceu em São Tomé das Letras. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo. Conta a história do que aconteceu em 2004, como eu conheci essas entidades, tudo, e tudo que se passou naquele ano. E uma das coisas que aconteceu foi essa revelação. A gente já estava morando em Sobradinho, e num outro vídeo que eu fiz falando sobre a minha esposa, a Thaís, que ela tinha sido abduzida, que ela foi abduzida, né, por um ser alado branco. Nesse vídeo, nesse mesmo dia, né, esse vídeo que conta essa história, nesse mesmo dia, antes desse fato de ter acontecido, foi me passado a história do povo, o começo da história, porque uma parte da história já tinha sido falada anteriormente, que é a história de Caiã e a Luara, que seria que é eu e a Thaís, numa vida lá no século XVI. Mas a história desses índios começa da seguinte forma: foi na época em que o rei Filipe da Espanha imperava sobre Portugal e sobre a colônia de Portugal, a proposta da colônia de Portugal, que seria o Brasil aqui, que não era Brasil ainda, né? Então, nessa época, um pequeno período da história, o Brasil pertencia à Espanha. E então tinha muito, né, os comandantes, tinha muito o exército da Espanha, muitos militares da Espanha aqui em Naus, né, da esquadra da Espanha. E um dos comandantes dessas naus, chamado Ciro de Vasconcelos, essa história foi passada para a gente pela Cheyenne, o espírito, a Índia, que até hoje nos acompanha junto com todo o povo, agora que eu estou contando a história. Esse Ciro de Vasconcelos, ele se apaixonou por uma índia desse lugar, desse povo, Abores, e casou com essa índia, levou essa índia para a corte, e essa índia, ela já era mestiça, e ela tinha pele branca, ela parecia uma pessoa europeia praticamente. E ela foi tratada, foi viver na corte junto com o Ciro de Vasconcelos. Só que aí tiveram uma filha, que ela colocou o nome de Maria da Esperança nessa menina. Só que essa menina puxou bem os traços dos avós, né, índios. E aí ela tinha a pele mais escura. Então, quando chegou na idade, começo da adolescência, ali por volta de 11, 12 anos, mais ou menos, começou muita fofoca, muita conversa sobre a procedência, a origem da menina, e para evitar aquele problema na corte, a Isabel resolveu mandar a menina de volta para a aldeia, mandar para a aldeia, para os seus pais, né, para os seus parentes cuidarem da menina. E a menina foi para a aldeia. Lógico, é uma filha, e ela estava morando na corte, e a menina na aldeia, ela, logicamente, uma mãe separada de uma criança é uma coisa muito, muito drástica. E aí ela, como o Ciro Vasconcelos, esse comandante, amava demais a esposa, a Isabel, essa índia, e tratava ela como se fosse uma rainha. E tanto é que mandou fabricar uma coroa para ela, uma coroa de ouro muito linda. E
logicamente que ela não usava essa coroa lá na corte, né? Essa era uma coisa simbólica, mas era uma coroa, né? Tinha valor, né? Tanto valor mesmo como o valor sentimental, o valor, né, da família. E aí Isabel deu essa coroa para Maria da Esperança, que se chamava Tirina, no nome indígena. E ela levou essa coroa para a aldeia. Foi recebida lá com, né, com festas e tudo mais, e como uma rainha mesmo. E enquanto ele estava ali no comando, ninguém colocava a mão naqueles índios, porque eram parentes deles. Então, ali em Minas, ninguém mexia com os índios daquela região toda. Mas na volta toda já estava havendo todo um massacre de índios. Mas antes disso também já tinha havido massacre de índios, tanto é que a própria Isabel já era mestiça, não era uma índia pura, ela já tinha pele branca. Ela na corte era tratada como uma europeia, né? Junto com os sírios principalmente. Mas porque naquela época, quando eles não matavam toda a aldeia, chegaram numa aldeia, numa tribo, não matava todo mundo, eles matavam os guerreiros, matavam o cacique, matavam o pajé, né? Os pajé, inclusive, eram os primeiros a serem mortos, porque eles já começavam a ver tudo que ia acontecer, né? Então faltavam pajés, na verdade, mas os que tinham profetizavam que havia um grande pajé que seria líder de todo aquele povo. A história de Ciro, a história de Isabel é bem maior que tudo isso. Não dá para contar toda ela em apenas um vídeo. É óbvio, é a história de uma vida, não dá para contar tudo. Então está sendo um pouco resumido. Caiamã é neto de Isabel. Caiamã era neto de Isabel. E quando ele nasceu, no dia que ele nasceu, inclusive, Isabel morreu, porque ela morava na corte e ela teve o pressentimento do nascimento da criança, ela já queria ir para a aldeia, porque sabia que a filha dela estava para ganhar neném. Aí ela pegou uma carruagem e foi, só que naquelas montanhas lá, Serra Fina, Passa Quatro, para aqueles lados lá, naquelas pirambeiras lá, essa carruagem caiu e ela morreu. Segundo índios da região, uma grande nave prateada veio e levou. Nunca mais ninguém viu o corpo dela. Não acharam mais nada. Segundo consta isso aí. Aí nasceu Caiamã. E Caiamã foi preparado desde criança para ser o pajé e líder de todo aquele povo lá. A comida dele era especial, o treinamento dele era especial, ele vivia isolado, vivia recebendo ensinamento de todos os pajés, né? Tanto ele ia nos lugares, como era levado nos lugares desde criança, quanto voltava. Quando ele chegou por volta de ter 17 anos de idade, ele já era um pajé, fazia altas magias, feitiçarias, aquelas coisas todas. Havia toda uma pressão sobre os índios de Minas Gerais que ninguém podia pôr a mão porque era parente do Ciro de Vasconcelos. Aí os próprios oficiais do homem, junto com uma índia que tinha ficado ressentida de Caiamã, armaram uma emboscada e com uma flecha roubada do próprio índio, do marido dessa índia, eles mataram o Ciro de Vasconcelos. Numa emboscada, mataram o Ciro de Vasconcelos. Quando aconteceu isso, obviamente, a proteção desses índios acabou.
Porque, na verdade, era isso que eles queriam, matar os filhos de Vasconcelos para poder pôr a mão naqueles índios, aquele povo tudo lá que eles não conseguiam pôr a mão. Só que Caiamã e outros pajés já previam tudo isso e já estavam se preparando para um grande êxodo. Então eles convidaram todas, conversaram com todas aquelas aldeias e tribos de toda aquela região ali, e algumas resolveram não ir embora. Eles já estavam treinando guerreiros, tudo, e eles falavam, não, a gente tem guerreiro forte e tal, que nós vamos lutar contra esses invasores todos. As tribos que ficaram morreram todas. As tribos que ficaram morreram todas. Óbvio, né? A própria história conta tudo isso. Mas aí Caiamã liderou a tribo dele, o povo dele, com mais algumas tribos, mais alguns povos, né? E foram embora em direção à Amazônia. Você vê como é que a coisa naquela época não existia GPS, mapa, essas coisas tudo, mas eles já conheciam o caminho, né? Provavelmente a história do caminho de Piabiru, que quem quiser fazer uma pesquisa aí sobre o caminho de Piabiru é muito interessante. É um caminho que os índios conheciam há milhares de anos, que vai do Atlântico ao Pacífico, passando pelos Andes, lá pelo Peru, pela Bolívia e tal, desce lá para o Pacífico. Então eles fizeram esse caminho. Então esse foi o êxito desse povo. A história de Caiã e Aluara, como eu contei no outro vídeo aí, começa já lá no Amazonas, quando eles já moravam lá no Amazonas. Porque também os índios norte-americanos, houve uma revolução em todas as Américas, né, com a invasão dos europeus, né? Índios americanos também desceram, passaram a América Central, chegaram aqui na América do Sul. Segundo relatos de historiadores, tinha índios americanos, a história de índios americanos até no sul da Argentina. Até no sul da Argentina. Então, lá no Amazonas, Caiamã deu guarida para cerca de 20 índios Cheyenne que tinham chegado lá, fugindo lá da América do Norte, chegaram até a Amazônia. Entre esses índios tinha o cacique deles, chamado Caiamã, deu o nome dele de Jubiaba, que significa o homem que vive no gelo, porque Jubiaba, logicamente, na Amazônia, com aquele calorão todo, ele conheceu o Pico da Neblina, aí ele vivia lá em cima do Pico da Neblina. O cara veio lá da América do Norte, então ele vivia lá no Pico da Neblina, Jubiaba, por isso que Caiamã pôs o nome nele, de o homem que vive no gelo. E a filha desse Jubiaba, a Luara, menininha ainda, né, foi prometida em casamento para Caiã, neto de Caiamã, né, ainda criança, tudo foi feito um pacto de sangue, e depois eles se casaram, tudo. Eu já contei essa história em outro vídeo aí, vocês podem ver. Mas resumidamente, lógico, resumidamente, tem mais coisas para falar, muita coisa para contar, né? É óbvio, da história desse povo todo, desses índios. Mas, resumidamente, é isso. Os índios que moravam em São Tomé, naquela região lá de São Tomé, né? E que, inclusive, eles contam que existia um índio que ficava em cima lá de São Tomé. Eles moravam no lugar da cidade de São Tomé. Eles moravam... A casa de Caiamã era em Sobradinho, né? Provavelmente existiam outras aldeias por ali, né? Ficava um índio em São Tomé das Letras, um índio lá no Cruzeiro do Cantagalo. Quem conhece São Tomé sabe o que eu estou falando. Quem não conhece pode ver aí na internet, vai ver as fotos, tudo, vai reconhecer. Ou no Google Maps também. Um índio em São Tomé das Letras, um índio lá no Pico do Cruzeiro e um índio lá no Pico do Gavião. Esses 3 índios com fogueiras controlavam
toda a região ali, para caso de invasores, qualquer coisa. Eles acendiam a fogueira ali, sinalizava. Caiamã da, lá da cachoeira de Sobradinho, lá na cachoeira de Sobradinho. Quem conhece a cachoeira de Sobradinho, lá tem aquele bar grande lá, que é restaurante grande lá, que fizeram depois do outro lado lá. Mas na cachoeira de Sobradinho, ali perto da cachoeira, ficava a casa de Caiamã, né? Eu vou contar essa história também. No livro está contando onde que é esse lugar mais detalhado. E dali, da casa dele, ele vê tanto o Pico do Gavião quanto o Cruzeiro do Cantagalo. Então, os índios poderiam se comunicar a qualquer fogueira que ele visse. Ele sabia que era um sinal de que algum inimigo, alguma ameaça estava acontecendo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa história aí, por favor, clique em gostei. Quem não for inscrito, se inscreva no canal e, por favor, compartilhe. Para quem gosta desse tipo de história, para quem gosta de São Tomé das Letras, compartilhe com os amigos aí. Divulgue o canal. Tem muita coisa para ser contada e eu quero falar também sobre o conhecimento, sobre a transformação, sobre o xamanismo e como fazer o xamanismo na cidade grande, o xamanismo urbano. Certo, pessoal? Obrigado aí por vocês assistirem.